Muito boa noite a todos vocês. Dessa vez, nessa semana, mais uma segunda-feira, né? Diferente da última, que foi na terça. Hoje, nosso tradicional dia, segunda-feira, mais um Resenha FML. Hoje, com a presença do Arilson Costa, técnico do Brasil de Farroupilha, e também do Adriano Zeni, que é vice-presidente de futebol lá da equipe do Brasil de Farroupilha, além de uma ligação muito grande que ambos têm com o Grêmio, né? O Arilson também com o Inter e outras equipes, enfim, uma resenha bastante grande. Mas, antes de mais nada, agradecer, e na voz dele, né, Vini Pizzetti, os nossos patrocinadores. A FML 360 conta com apoio e patrocinadores. Odontotop, Hospital do Dente, na Rua General Gomes Carneiro, no centro da cidade, ou contate-nos pelas redes sociais. R Marcon Pintura Eletrostática, tratamentos térmicos, acabamentos, impressões de peças metálicas, entre outros. Multimóveis, quando o sonho de construir um lar bate na porta, ser multi é essencial. É por isso que estamos ao seu lado em todos os momentos. Real Assessoria Contábil, assessoria empresarial, entre em contato para maiores informações para empresas e pessoas físicas. Genial Flex, ambientes incríveis para todos. Kiki Zanotto, sempre apoiando o esporte de Bento e região, agora com a K9 Prime. Casa de Carne dos Amigos, qualidade e procedência é a nossa marca, na Rua Florianópolis, no bairro Botafogo. Amor Educa, seu filho merece o melhor. Na Amor Educa, o amor acolhe, nos guia e educa com respeito, comprometimento e verdade. Matrículas abertas. Hipercolor Pintura Eletrostática, especializada em pintura eletrostática a pó. Sistema de oftalmologia integrada com clínicas na Serra Gaúcha e na região metropolitana. Unil Sports, uniformes esportivos transformando suas ideias em arte. Sunset Sports Lounge, com quadra de areia, lugar para confraternização e para muita diversão no coração da cidade. MHS, prestadora de serviço, maiores informações pelas redes sociais. Vacari Assessoria Contábil, agora com imposto de renda, lá com o Wilson Vacari. MS Broker, a credibilidade do Márcio Silva, agora também no ramo imobiliário. Casa da Limpeza, em novo endereço, em uma loja toda moderna, com mais de 800 itens na entrada do Santa Marta. Cia do Micro, com computadores e notebooks de alto desempenho das melhores marcas do mercado. Verona Café Corporativo, o dia só começa depois de um bom café. Há 15 anos personalizando cardápios para cada empresa. Garbim Gesso, especializada em gesso convencional e acartonado, visando a qualidade em serviço desde 1974. Cromo Gráfica Editora, copos de papel sustentáveis para empresas. Faça a diferença no meio ambiente com nossos copos biodegradáveis de papel. Inovação Arbitragens, especializada em arbitragem em eventos esportivos. Castini Móveis Planejados, uma loja moderna localizada no bairro Cidade Alta. Castini, ambientes para viver. Primo Odontologia Integrada, 14 anos de tecnologia, precisão e resultado. Foco Contabilidade. Play Studio, criação de conteúdos para redes sociais. Apoio da FML 360, Burger Brothers. Fronquete Construções, Progin Fitness, Mérica Logística, Corretor de Imóveis Adriano Zeni, Físio Academy, Nego Transportes, Luxa Moda Fitness, B&B Oficina Mecânica. Lisô Laser, a melhor tecnologia com muito mais conforto, segurança, rapidez e para todos os tons de pele, especializada em depilação a laser e conta com uma tecnologia avançada para você ficar livre e leve. Lavagem Verona e Netfar Internet. Isso. Bom, é verdade, muito bem, né? Tudo bom? Nesse momento onde os nossos convidados acabaram de chegar, né? E agradecer a presença deles, mas Me avisa que aí eu não ia fazer esse show à parte aí agora. Mas agradecer, Vini, mais uma segunda-feira, né? Mais uma semana pra gente repercutir. Estamos às portas do futebol nacional voltar, né? E hoje, Brasil de Farroupilha será o assunto, né? Duas pessoas extremamente ligadas à nossa cidade, né? Tanto o Torito quanto o Adriano, mas obrigado pela presença mais uma vez. Boa noite. Grande abraço pra ti, Buda. Boa noite ao Kevin também, ao Mateuzinho, a nossa produção e transmissão aqui. Agora que eu tô vendo num delayzinho, né? Não vi que o Buda tava abrindo o programa, né? E os nossos convidados chegaram bem na hora, né? E que alegria ter aqui, né? Um cara que jogou por todos
muitas equipes. Esse pode dizer que jogou, né? E é daqui, né? Mais feliz ainda por ele ser de Bento, né? Tem muita gente que gosta dele aqui. E o nosso diretor é o cara que o Brasil só tá lá por causa dele, né? Então esse que é importante eles estarem aqui para falar um pouco da realidade também, né? Na divisão de acesso, as montagens da equipe, das outras equipes também, contratações do esportivo também. Final de semana com muitas coisas, né? Muitas coisas bacanas para falar e parabéns às gurias do Imigrante também, que baita vitória ontem contra a Salemaço, viu o time que tava completa a Salemaço, melhor ainda quando ganham, assim. Então, show de bola, prazer estar aqui mais uma vez no Sunset. O Kevin chegou aqui dizendo que tava cansado, né, hoje, então imagina, final de semana foi pegadinho, né? Que bom, mais uma semana, né, obrigado pela presença, para nós repercutir o esporte aqui da semana. Muito obrigado, Buda, todos que estão nos assistindo, o grande Vini, o Mateuzinho ali, de trás das câmeras, né, que sempre coloca a gente... Fenômeno, como muitas sempre. vezes por mímica, só que a gente entende todas as mímicas, né? Exato. Ou pode falar no ponto comigo aqui, que eu tô ouvindo o ponto. Boa. Os nossos convidados também, a gente fala, né, que a gente não só abraça o esporte de Bento Gonçalves, como o esporte da nossa região, da Serra Gaúcha, como a gente fala aqui de tantos outros esportes que também acontecem aqui na nossa região e clubes que fomentam, né, o esporte aqui na nossa região, então é importante trazer mais uma bandeira, né, para o nosso programa. E a gente tem muito assunto, né, o final de semana foi bem puxado, foi corrido para lá e para cá, e isso é bom, né, porque é sinal que o esporte está bastante movimentado aqui na nossa região. Os nossos convidados, né, tanto o Arilson como o Adriano já veio, né, já esteve presente em resenhas, outras oportunidades, né, e pela primeira vez recebeu o Arilson, para nós é uma honra, uma satisfação, o Arilson, te receber aqui, né, Bento Gonçalvense que é, né, oriundo daqui, né, e hoje, obviamente, defendendo as cores do Brasil Farroupilha, mas obrigado pela presença e que teremos uma ótima resenha, não tenho dúvida. Boa noite a todos. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui, né, cara? Eu estou feliz porque é a minha cidade. Pô, a gente conhece faz muito tempo. É verdade. Vocês viram tudo vida desse tamanho. Né? Sou gremista por causa da fera. Vamos contar. Jogamos juntos, eu e teu pai. Olha só. Né, conheço. Bom, aqui nem se fala meu vice-presidente, então para mim é uma honra estar aqui, é um prazer. Minha família é toda de Bento Gonçalves, você conhece toda a minha família. Tá todo mundo escutando, assistindo lá. Daqui a pouco vai chover mensagem aí. Sem dúvida. Então eu fico feliz pelo convite e espero que a gente tenha uma boa resenha. Adriano, obrigado pela presença, né? Além de boa noite, obrigado pela sempre a reciprocidade que sempre teve. Parabéns, porque matou no peito e a contratação do Arilson passa muito pelas tuas mãos. Então, boa noite e obrigado pela presença. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, né? Com certeza. Vini, Buda, Kevin, o Arilson, que é um cara que já me deu muitas vitórias, né? já deu alegrias pro outro lado, pro Colorado. É verdade. Seleção brasileira. Então, quando a gente começou um projeto no Brasil de Farroupilha, agora do profissional, eu que ficava na base, né? Fiquei um tempão, 3, 4 anos comandando a base lá, como vice-presidente do clube, mas também na base. Aí houve uma mudança no departamento de futebol e o presidente me passou a incumbência de coordenar o departamento de futebol profissional. Aí, claro que, já passando a história, eu não tinha dúvida de quem eu deveria tentar conduzir a contratação. Claro que não é fácil, o Arilson é um nome muito forte, muitos clubes têm interesse no trabalho dele. O cara que subiu a Aimoré, subiu o Atlético Catarinense também, né? Então fez um grande trabalho no Tupi, que depois teve os problemas da perda de pontos, mas o trabalho dele foi muito bom. Então quando eu assumi isso, o pessoal lá no Brasil sabe o quanto eu bati na mesa no começo, para depois todo mundo vir para o mesmo lado, né? Que no futebol é mais difícil isso, né? Mas teve unanimidade. Importante foi isso na hora de contratar, né? E estamos aí. Vamos começar um trabalho agora com o Arilson. Com certeza vai ser um grande trabalho. Eu quero começar perguntando para vocês, né? A pergunta vai para ambos, né? Como é que tá essa estrutura? Depois da contratação, a gente já toma até um café junto, enfim. Mas como é que tá depois do anúncio, né, oficial que foi feito, uma bela divulgação? Como é que tá a montagem do elenco, a preparação? Como é que tá o cronograma de vocês em relação às contratações, a início de pré-temporada, enfim, né? Essa estrutura de divisão de acesso. Para os dois. Pode começar contigo, Arilson. Posso começar? Então, a gente tem alguns jogadores já com pré-contrato, os jogadores com contrato. Nós sabemos que a gente saiu um pouquinho atrás, né? A gente vai ter que correr atrás um pouquinho mais rápido. A gente sabe que o acesso vai ser uma competição muito forte, muito competitiva. Já disse, competição muito competitiva. Então, a gente tem alguns jogadores já engatilhados, já tem jogadores contratados. Mas sabemos também que os outros times estão se reforçando. Por quê? Vini, Kevin e Buda. Essa competição é uma primeira divisão.
É muito difícil. Nós temos aí, citar alguns nomes, nós temos, né, o Brasil de Farroupilha, nós temos o Esportivo, nós temos Novo Hamburgo, nós temos Veranópolis, nós temos Aimoré. Então a gente Glória sabe, também, né? Glória de Sempre faz- Vacaria, Inter Santa Maria, Lajadense. Bagé, Passo Fundo, entendeu? Então vai ser muito competitiva. E a gente está correndo atrás. É óbvio que a gente sabe que, né, a gente começou um pouquinho mais tarde, mas isso não quer dizer que a gente vai chegar atrás das outras equipes. A gente vai lutar, vai ser uma competição muito árdua, a gente já sabe disso. Mas também a gente vai brigar para o acesso. Adriano, O que a gente tem ali é um pouquinho de retardo, né, na divulgação. posso fazer um parênteses? Eu não sei se estão muito atrás, porque tem quantas equipes que já estão contra... Só na nossa região tem esportivo com dificuldades, Isso, né? que O eu acho que é Vernópolis também, né? Então... Eu acho que teve a liberação das vagas agora, da Série A, né, Exato. que ficou totalmente liberado. Isso aí. O que Ah, não tem mais restrição? não tem restrição, tu pode contratar 25, 30 atletas, todo Série A. Isso Então não aí. vai ter o problema das inscrições, aquele problema de perda de pontos, né, que tu tinha que administrar. E a princípio a gente tem a espinha dorsal montada já, né? Muitas indicações do Arilson, está trabalhando. Hoje a gente fechou mais 2 atletas, né? 2 indicações dele. Deve fechar um goleiro também até amanhã, né? E acho que a espinha dorsal está montada. A gente tem uma folha baixa, mas a gente está tentando fazer com que sejam convicções as contratações. Então passa tudo pela comissão técnica, o Arilson, o Carlinhos, que é um especialista, né, um conhecedor do mercado. Então a gente está se preparando para pelo menos disputar de igual para igual com os outros clubes. Depois lá no campo, cada um define, 11 contra 11 e vamos lá, né? Vou deixar a pergunta contundente pro Vini, né? Pro Kevin, desculpa, Vini. Que é ele o homem, né? Que nos abastece de informações, né? Quem sou eu? Bom, vamos lá. Pergunta para os dois também. Como vocês estavam comentando, a divisão de acesso sempre foi uma competição muito complicada, muito difícil, por ter equipes muito tradicionais competindo. E é sempre muito equilibrada. A gente vê, né, que a gente pode aqui trazer inúmeros exemplos, assim como no ano passado, né, de clubes com mais investimento, outros com menos investimento, e mesmo assim o equilíbrio se mantém. E como vocês enxergam, né, essa divisão de acesso desse ano, agora com esse que a mais, que é justamente essa questão da abertura, né, de poder contratar jogadores de primeira divisão sem restrições. Como vocês enxergam se talvez possa ser cada vez mais difícil justamente a competitividade da divisão de acesso, ou daqui a pouco até possa facilitar a vida desses clubes perante esse desafio que é a formação de elenco, que é um dos principais momentos dos clubes que buscam errar o quanto menos, né, nesse momento, para fazer uma boa competição ali na frente. Só completando, Kevin, Claro. e óbvio, os times que já estão com 25, 30 jogadores contratados saem perdendo nesse momento. Porque De certa forma, tinha uma restrição, não existia uma restrição, né? E agora não consegue. Quem não tá com o grupo todo formado pode buscar mais. Acho que barateia. O cara que tá aqui de fora, né? Que tá no microfone falando. O cara que possa que barateia jogador, porque Verdade. vai ter maior. A procura vai ser maior, enfim, né? Só pra dar esse pitaco aí também. Eu acho que assim, para equipes que têm financeiramente tão melhores, isso ajudou. Por exemplo, tu pode pegar 20 jogadores que jogaram a primeira divisão. Aquela equipe que tem financeiramente um pouquinho abaixo, complicou. Mas como a gente conversou, eu, Zeno, o presidente lá do Brasil, a gente vai fazer um time com jogadores que querem, jogadores que estão com fome. Não adianta eu trazer jogadores que vão ganhar bem, que são bons jogadores. Quero jogadores que entendam a competição, quero jogadores que tenham fome, quero jogadores que são acostumados à competição, que querem subir. Eu não quero só bons jogadores. Eu quero jogadores, já falei para a diretoria, eu quero jogadores com fome de subir o time, de jogar, de ganhar e almejar algo maior. Porque trazer bons jogadores com salário alto, isso é fácil. É fácil. Porque eles vão vir aqui, vão lá no Brasil de Farroupilha, nossa equipe, eles vão ganhar o salário deles em dia, não vão pagar em dia, aí eles vão jogar 4 meses, pegar o dinheiro deles e ir embora. Eu não quero isso. Eu quero jogadores competitivos, vencedores, e que abracem a nossa causa, e que joguem pela comunidade, e que joguem pelo time do Brasil de Farroupilha. Então eu quero jogadores assim. É claro que a gente vai ficar atrás de alguns clubes que financeiramente estão melhor que a gente. Mas isso não quer dizer que a gente não vai fazer um time competitivo. Essa que é... Isso. E você já tem noção de quem tá com o poder aquisitivo elevado, vamos dizer assim? Não, eu acho que a gente tem algumas folhas que a gente sabe que serão mais altas, né? Claro que a gente tem que esperar a divulgação, porque daqui a pouco o cara, o Inter de Santa Maria sempre investe, vai investir de novo. Mas só olhando a folha tu vai ter a ideia de quanto eles investiram, como é que eles virão, né?
Então, uma coisa que eu acho que deixa o campeonato mais competitivo é essa fórmula do jogo único, né? Porque antes tu jogava só nós aqui da região, ida e volta. Todo mundo se conhecia, todo mundo conhecia todo mundo, os campos, os estádios, os vestiários. Não que a gente não conheça o resto, mas hoje é diferente. Hoje tu vai jogar com todo mundo e uma vez só. Então tu vai ter que se preparar, não tem mais o jogo da volta. Ah, lá o cara me marcou de ser lado, vou jogar ao contrário, vou mudar o esquema de jogo. Acho que é mais competitivo, é jogo a jogo, cada jogo uma surpresa agora, né? Aliás, passando para ti, Vini, a questão desse jogo competitivo, enfim, né? O Esportivo jogará 7 em casa e o Brasil de Farroupilha 8, né? Caiu no sorteio de um jogo a mais em casa. Foi então no sorteio, né? Já foi legal pro Brasil isso. O Brasil sempre foi forte nas castanheiras, né? Sempre. Sempre foi forte, a gente vê algum duelo, a gente foi lá ver, assistir, né, Buda? Trabalhar também, né? E pode ser feito esse fator local, como o esportivo também é muito forte em casa, né? Então são embates, não tem time ruim, né? Não adianta, né? E tudo se equivale, né? Zene, principalmente nessa ligação com o presidente, né? Com a presidência do Brasil, como é que... tamanho desse desafio para esse ano também, né? Você sabe que... a gente sabe também, né? Que é uma luta diária, né? Todos os anos, vamos fazer futebol, vamos lá, orçamento aqui, orçamento ali, espreme lá. Como é que foram qual é o tamanho de desafio para esse 2025? Cara, é bem maior que foi nos outros anos, né? Principalmente porque a gente está trazendo o Arilson. É um nome muito positivo, né? Para a região, para todo mundo. Agora a gente está lançando o plano de sócios. A gente teve sempre muitos sócios fora de Farroupilha. Bento Gonçalves, Garibaldi, Carlos Barbosa. Esse ano a gente sabe que vai ter também, até pela figura que é o Arilson, pelo apoio que ele vai ter. A gente sabe que ele trabalha muito, né? Então isso também ajuda muito na comunidade. Mas o desafio é muito grande, porque tu tem que montar um time com pouco dinheiro e que vai ter que representar uma figura maior, uma ideia maior de campeonato, né? Claro que a gente entra sempre como patinho feio por ter orçamento mais baixo, mas esse ano a gente está com uma visualização bem maior, né? Então é mais complicado, um pouco mais difícil. É o meu primeiro ano no departamento profissional diretamente, né? Então que seja um grande trabalho. A gente vai competir de igual para igual, essa é a ideia, dar as condições para o Arilson e a comissão técnica trabalhar, e a partir daí cada um vai fazendo o seu trabalho e eu acho que vão vencer os melhores. Vai ser no detalhe um campeonato muito equilibrado. Só times fortes, né? Tu vai listar aí, tem um monte de time que já foi Série A, né? A maioria, todos os times de nome, todos contratando treinadores, comissão técnicas fortes, né? E alguns investindo mais na folha. Então, acho que vai ser uma grande competição. Teve alguma exigência a mais de algum jogador assim que te chamou a atenção para acertar com o clube ou como é que? É o que o Arilson falou, com a liberação das fichas da Série A, inflaciona o mercado. Sim. Por quê? Daqui a pouco tu tá contratando um camisa 10, tu tá negociando com ele e alguns já queimaram as 8 fichas. Aí, como voltou para todo mundo, liberou, aí em vez de 3 times disputando aquele camisa 10, estou inventando aqui um camisa 10, né? Claro. Vai para 5, 6. Todas as posições tem, vai ter isso, né? Toda posição é essa. Por exemplo, a gente teve um lateral que a gente negociou, e no final perdeu ele por isso, né? Liberou mais fichas, um time que já estava completo acabou pegando, porque existe a negociação assim, esse cara vai jogar no meu time, mas não vai jogar no outro que eu vou enfrentar, né? Tem tudo isso, né? Então isso também vai dificultar um pouco. Do Arilson, quero saber também como é que tá a tua ligação, né, frente ao futebol do Brasil, as pessoas que estão também fora das 4 linhas, te ajudando a montar, e se é um dos principais desafios da tua carreira também treinar o Brasil de Farroupilha. Então, sem dúvida, né? Eu tô, graças a Deus, estou acostumado com essa competição, né? Eu subi o Imoré em 2000, eu não, comissão, jogadores, né? Grupo todo, nós subimos a primeira divisão, e com o Zeno ali, com o presidente, com a diretoria, a gente tá conversando diariamente, tá fazendo um plantel bacana. Então a conexão está muito boa ali, e como eu falei antes, assim, no acesso não é só ter bons jogadores, bom time, tu tem que ter um grupo coeso, tem que ter um time unido, porque tu vai passar dificuldades, não só em casa ou fora de casa, toda a competição. Então a gente está bem alinhado, a gente conversa diariamente, nós temos nosso grupo ali, quem vai contratar, quem não vai contratar, o perfil do jogador, se ele está acostumado com acesso, se ele sabe como que é a competição aqui. Então a gente está bem alinhado ali, a diretoria com a comissão técnica. Então a gente vai procurar fazer um time fechadinho, coeso, para a gente tentar o acesso. E essas indicações que tu faz para a direção é através da tua pessoa no particular mesmo, ou é jogador que te procura, eu acho, para vir para cá, como já jogou contigo em alguns outros lugares, né, Anderson? Tipo, os caras da confiança, assim, né? Sim, jogadores que eu indiquei para a diretoria, a gente contratou, alguns que a gente está contratando, são jogadores da minha confiança, jogadores que já trabalharam comigo. Se não trabalharam comigo, eu sei todo o histórico dele,
deles. O meu auxiliar é análise de desempenho, análise de mercado, ele busca tudo, puxa para mim, a gente conversa com a diretoria. Então, esse jogador, eu quero ver o perfil deles, eu quero ver a minutagem deles no ano anterior. Então, tudo a gente puxa ali, aí passa para a diretoria, a gente chega a um acordo, contrata e não contrata. Mas 100% é da minha confiança. Eu quero escutar de você a relação dessa mudança de fórmula, né? E eu até acreditava que isso aí não iria vingar. A gente já conversou sobre isso, né, Adriano? Porque eu achava que as equipes não iam aceitar. Mas me parece que vocês gostaram dessa fórmula, né? Em relação a ser todos contra todos, classifica 8 e vai para um mata-mata, diferente de um ida e volta, né? E aí, numa competição de todos contra todos, dizer assim, o que preocupa vocês em relação às outras equipes? A folha alta, jogar em campo que não tem condições, enfim. Como é que vocês veem essa nova fórmula e como é que o Brasil está se preparando em relação a isso? Eu acho que aí, da competição, a gente às vezes tinha surpresa nos mata, né? Classificava, ia para os mata, nunca tinha enfrentado outro time. Agora vai ser uma coisa que não vamos mais ter. De alguma forma já vai ter um confronto com a equipe que tu vai pegar nos mata caso que classifique. Cara, o que eu vejo com maior dificuldade? Eu acho que a maior dificuldade é o encaixe do nosso time do que o adversário. O adversário, cara, eles também vão contratar, eles vão tentar os melhores para eles, mas se encaixar o outro time, eles vêm forte. Nós também, eu sei que a gente está contratando o melhor, mas a gente precisa trabalhar para encaixar isso, né? Sabe que o futebol hoje tem que dar liga, não tem... Às vezes tu vê um time mais fraco chegando, por quê? Porque encaixou comissão técnica, diretoria. Hoje a gente tem lá o diretor de futebol, é o Jean, que foi capitão do Caxias, então é alguém que já está no futebol. A gente tentou profissionalizar ao máximo o nosso departamento de futebol e tentar trabalhar mais sério, menos amador, né? E para que a gente tenha resultado. Mas isso aí depois só dando a liga, só funcionando, que a gente vai ver como é que foi o trabalho, né? É por aí. Arilson, mais uns por aí? Não, se ele falou, tá... Concordo. Kevin. Boa. Perguntar pro Arilson, né? O Arilson que inicialmente, né, a gente teve acesso às informações que esteve ligado ao Sapucaense junto com o Fernando Agostini. Como tá essa situação? Você ainda faz parte do Sapucaense, agora está no Brasil de Farroupilha, só está no Brasil de Farroupilha e deixou esse trabalho no Sapucaense. Como tá essa situação, Arilson? Até pro pessoal... A situação do Sapucaense, até o Fernando mandou um abraço pra vocês. Igualmente. Fernando é irmão, um abraço pra ele. Cara, um super bacana, um cara muito correto, um cara fora de série, um baita profissional. Acompanha quando ele jogava amador ainda, né? Disse que eu não vi. Não, ia bem, vou dar essa moral pra ele. O nome do Cruzeirinho era ele, né? Fazia gol, Meu exato. filho falou que ele era 10 e a faixa. Eu falei, Fernando, eu não vi tu jogar, mas tudo bem. Tudo bem. Então, a situação, só porque a gente tá com um projeto ali, eu, o Fernando, o Matheus Fauti, o Elias, o Valauer e tal, nós 4, junto com outros lá do grupo, a gente arrendou o Sapucaense, né, para fazer base, né? Sub-15, 17 e 20. E iniciação que é dos 6 aos 13 anos. Então a gente conversou, só que eu e o Fernando, nós somos treinadores profissionais. A partir do momento que pintasse uma oportunidade de treinar um time, né, que tivesse um projeto bacana, se fosse uma coisa séria, uma coisa concreta, nós íamos assumir e o projeto iria continuar. Então o projeto vai continuar. Perfeito. O Fernando Pessoal lá, eu já assumi o Brasil e quem sabe um dia eu volto. Nós temos um contrato lá, então o projeto lá continua. Só que como eu falei assim, negócio de tu pegar o time né, em outro estado, não vou nem falar no estado, em outro estado, não receber, eu receber um mês, não receber mais, eu não queria mais isso. Mas como o Zene, como presidente, como o pessoal do Brasil de Farroupilha, fizeram uma proposta bacana, mostraram um projeto bacana, a ambição de subir para a primeira divisão. Eu aceitei o desafio, mas o projeto lá em Sapucaia continua. Perfeito. Bacana a gente ter também esse intuito, né, dessas pessoas em querer reerguer um gigante, a gente pode dizer dessa forma, do nosso interior, porque o Sapucaense já jogou Copa do Brasil, já jogou, enfim, competição a nível nacional, Campeonato Gaúcho, então nem se fala, né? É um grande nome. E é importante o Arilson ter essa tranquilidade, porque ele deixou em boas mãos lá. Não Sim, tá lá, exato, tem o grupo exato. dele. Exato, né? Pra não se preocupar e focar só no Brasil. Exato, Né? exatamente. O meu foco hoje é no Brasil de Farroupilha. Claro, Perfeito. claro que É sim. o acesso, é subir, mas lá, como tu falou, tá em boas mãos. Perfeito. Tem uma galera comentando, né, Buda? Acho que nós Isso vamos aí, ter que vamos ler dar todo uma- mundo aqui. Vai. Tão nervoso aqui. Vai. né? Olha o pessoal da Vila se me cornetear lá. O Piu Piu já entrou, então, já viu, né? Grande Duca. Não, o Duquinha vai, o Duquinha. É verdade. Deixa eu ver aqui o Vai lá. Márcio Ruxo, também o Michel, né?
Grande Michel. O Michel pediu se era pra mim te perguntar quem que é o melhor treinador do Amador de Bento. Não acredito dizer que é o Michel. Não, ele. Não. Não, ainda bem que ele falou que não. Eu não falei que não. Dá essa moral pra mim. Eu sei que ele vai expulso direto. Eu nunca vi. É outro gosta de reclamar. Eu sei que ele reclama que ele vai expulso. Treinador temperamental, mas só dentro das 4 linhas. Depois ele é uma... Depois só tem tamanho só. É uma figuraça. A Sarinha, né, Buda? Beijos, Abraço. papai, beijos pros guris. Outro beijo. E melhora pro Luquinha, né? Melhor. Bah, que Melhora, susto quando eu vi aquela melhora foto lá. um Deus é pouquinho. bom que esteja tudo bem. Logo, logo tá vai ficar bem. melhor. Boa recuperação, lindão. O Oda também, né? O Oda comentou até de um atleta. Depois ele vai conversar com o Buda, né? Claro, Ele expôs pra mim não aqui, me né, lembrar. mas isso aí. Uma indicação do atleta aí pra passar pra vocês. Lineker Reginato, parabéns pela contratação. Ótimo trabalho da diretoria do Brasil. Diretor lá, o Lineker. Isso. Rafa Ortiz, baita contratação do Brasil, um baita Sou treinador. o diretor no Bagé, Rafa. Abração, Rafa. E gente fina, ó. Sucesso, meu amigo Arilson. O Márcio Ruschel também, boa noite. Desejo todos sorte ao Brasil. Esportivo Arilson, grande pessoa, jogador que jogou no velho estádio na montanha. Sandro Duarte, esse é meu craque, o homem tem estrela e vai subir o Brasil. Sandro, meu empresário lá. Sandro, meu Lá de amigão. Bituba. O Sandro, a Ivanete, o Felipe foi meu jogador. Abração, Sandro. Boa. Arlete, ó. Beijo pra Arlete. Minha irmã? Isso, É, ela e o mano. Ivan. Estão lá Estão lá. assistindo. O Ivan, aquela missão, ele quer lá ver os jogos, ele quer lá ver os treinos. Eu falei pro Rafa, meu filho, leva ele lá. Ah, o Rafa me baixa, meu Rafa. Eu falei pro Rafa, leva ele lá. Boa, verdade. PC também tá conosco. Meu compadre Arilson, gente boa demais, Adriano, lá de Vacaria. Meu compadre Dayan, jogou na base do Grêmio. Meu compadre, seu padrinho, do filho dele, do Túlio. Esse é meu irmão. Ó, a Natália tá dizendo, boa Arilson, o José tá te mandando um abraço. Daniel Girelli. Se precisar do zagueiro, tô aí, Vini. Vini, a Natália que mandou, a Nath, Funes, sobrenome. Natália Funes. mandou, o José mandou um abraço? Isso, ela botou boa Arilson, José tá te mandando O um abraço. José é o filho do Matheus, do Fault. Vai nascer, tá para nascer o José. Olha E aí. o José vai ser gremista, viu, Nath? Avisa Boa. pro Matheus aí. ó. Ana Paula de Pares, parabéns pro Adriano Zene. Um abraço aí, beijo. Já mesmo que eu tô pensando, um beijo pra ela também. Beijo Bafa, pra minha colega, muitos anos atrás. E o a Ana. Jean-Pierre. Grande Jean, o Jean da cafeteria lá, né? Irmão do nosso querido falecido Bolacha. Ô, Jano, Cris, né? Jano, daqui a pouco nós vamos pegar um lanche aí. Opa! Zé, né? Não, vamos nós Vamos cinco, dar, então. né? Vamos nós, ó. Só com nós. Hoje Tá, duas mesas então. Uma pra eles dois e uma pra nós. Prepara que nós vamos vir pro lanche daqui a pouco. Jano. Fala pro Chico aí que nós estamos indo aí. Tá dizendo que o Arilson é um ídolo dele e o Zene um cara incrível. Abraço pro Vini, Buda e Kevin. Grande. Beijo, Janzinho. Burger, Brothers na área. É, o Jefinho também, né? O Casquinha, grande tio. Jefinho, meu sobrinho. Grande abraço, ídolo máximo. Grande careca, ó. Marcos Daroto Cara, Rodrigues. era central já, era bom. Craque de bola, nossa. Juventus, hein? Tá Fazer gol, louco. cara. Esse era diferente. Esse era diferente. Giovanni, ó, o Gil também, ó. O Gil, que boa sorte, o Arilson e o Zene. Só sobrinho, só a galera. Simão. Simão também, Simão, né? faz tempo que eu não vejo Simão. O Simão que Simão. tomava de gol, Simão, hein? Pelo amor de Deus, cara. Ó, a Dani também tá aí, ó. Um abraço a todos, Esse Mauro é- e Dani. A Dani, minha senhora, essa é gremista, o maior gremista Ah, eu é conheço, verdade. a Dani. É. E o o Mauro Michel? também, o Mauro é qualidade. Mora Colorado, mora Esse é Colorado. colorado. também, Camarão. é verdade. Ontem eu fui lá embaixo na Marina Edson, lá embaixo na vila lá, e vi o Mauro lá, tava passando lá. Tinha aquele velho boss sinuca lá no bar do Braulio, uma Tá galera. normal, né? Aí que é bonito. O Michel, seus traíra. Capaz, Michel. Só vai expulso todo jogo, só. Todo jogo vai expulso. Antes falou do Girelli, né? Se precisar, é um cara Zagueiro, bom, né? né? Ótimo. Zagueirão. São Lauro tá bem servido, né? Grande Girelli. Descubra também, né? É, e Não só. sei se a multa rescisória é alta. É, né? sim, não tem Tá, como, né? Tem essa. E a tão prometida chuva pelo barulho, né? Está caindo nesse momento aqui em Isso aí. Bento. Mas levando um pouco, né? Saindo um pouco da divisão de acesso, no próxima semana começa o Campeonato Brasileiro, né? Grêmio estreia contra o Atlético em casa, Juventude com Vitória lá, o Inter com o Flamengo lá. Amanhã tem Jogo do Brasil. Como é que vocês veem isso, né? Adriano extremamente ligado ao Grêmio ainda, né? Consulado e tantos outros projetos, né? Como é que vocês veem isso em relação ao futebol nacional? Como é que vocês estão acompanhando isso? Que, querendo ou não, é sempre um bom vínculo, né? O Arilson, não tenho nem que falar disso, né? Tá louco. Em 1994, Opa, 14 anos eu tinha. tinha 4 anos e pouco, né? Boa. Aí tava o pai, o Arilson, Vai peteleco, tomou o muito Arilson com peteleco. aquele cabelo, aquela qualidade, e o pai também com os cabelão, né? E eu também tinha cabelo Teu pai comprido. jogava bola, teu pai era bom. É verdade, eu sempre falo Miguel, bem. é, Eu peguei Miguel, ainda um Miguel pouco era- do Miguel jogando. E aí ele assim, sabe o que é isso aqui? Eu digo, não, isso aqui é o Arilson jogando no Grêmio. A partir daí, nunca mais deixei de ser tricolor. Olha que pode Ô, ser, coisa né? boa. Ó, que massa. Então, Samuca Alves está nos Ei. assistindo também. Grande Samuel. Ô, Samuel. então legal. E o Arilson, cara, jogou Demais. em grandes times, enfim, um nível
que poucos conseguem Carreira atingir, né? consolidada, é verdade. Isso, poucas pessoas conseguem atingir o que tu atingiu, né? Como é que vocês veem Obrigado. hoje o futebol, né? Tanto o Grêmio, né? O Campeonato Brasileiro, e não posso deixar de perguntar, né? Cara, eu fui fazer uma matéria da Seleção Brasileira que anunciou 4 novos jogadores. Eu só conheci o Everton, o goleiro do Palmeiras. Os outros eu não conheci ninguém. E eu gostaria que ele comparasse, não que comparasse, que ele falasse também da divisão de acesso, né? Como experiente, como ele tá vendo também hoje em dia, como é que tá a competição, se Perfeito. baseando também no ano passado. Sobre a dupla Grenal no Brasileiro, acredito que o Inter está mais preparado, né? Como foi campeão gaúcho, o Inter está um time já está formado, já está adaptado, já estão bem entrosado, digamos assim. Né? Então o Inter chega um pouquinho mais de força no Brasileiro. Não só porque tem sido campeão gaúcho, mas a gente vê as peças que tem ali, a gente vê jogadores que podem decidir. Trabalho mais longo do Trabalho Roger. mais longo do Roger, imagina o Roger, Paulo Paixão e da Alessandro, isso conta muito. Então o Inter chega com um pouquinho à frente que o Grêmio no Brasileiro. O Grêmio é um time em formação, um time de jogadores novos, isso que eu penso. Jogadores novos foram contratados agora, bons jogadores, só que não tiveram tempo ainda para saber o que é um campeonato gaúcho, saber o que é um brasileiro. Entendeu? Vestir a camisa do Grêmio. Pesada? Muito pesada. Entendeu? Tanto do Grêmio quanto do Inter. Então, assim, tem jogadores do Grêmio que são bons jogadores, jogam em seleções, né? Da Argentina, da Colômbia, só que no Grêmio não conseguiram se adaptar ainda. Paraguai, Uruguai, Chile, todas, né? Tem outro jogador do Grêmio em seleções. Então o Grêmio não conseguiu encaixar, como o Zene fala, não deu liga ainda. Mas acredito que vai ter no Brasileiro, espero que tenha. E sobre a seleção, cara, a seleção, se me perguntar os 11 da seleção hoje, eu não vou saber de falar Eu também não jogadores. Também não sei. Entendeu? Eu não vou saber de falar quem foi convocado, quem não foi. Então, sobre a dupla no Brasileiro, eu acho que o Inter chega um pouco na frente que o Grêmio. Não quer dizer que o Grêmio não pode chegar na frente que o Inter. E a seleção não vou opinar porque eu vejo poucos jogos da seleção, eu vejo convocação, eu quase nem vejo. E entre, como tu perguntou, do acesso o acesso vai estar parelho, cara. O acesso é todos os times iguais ali, o orçamento vai estar parelho, um pouquinho mais, um pouquinho a menos. Acho que o time, eu gosto de que o Zene fala, a hora que der liga, se o time der liga, é óbvio que tu não pode, né, contratar jogadores, só bons jogadores, ou só jogadores que estão com fome, tu tem que mesclar jogadores também novos e mais experientes. Então, se o time fechar e dar liga, eu acho que esse time tem uma grande chance de chegar no acesso. Só que vai ser muito parelho. Essa competição vai ser muito parelho. Os times que nós falamos agora são times que estão acostumados a jogar a Série A do Gauchão. Então vai ser muito disputado. Aí vai ser decidido num detalhe, acredito eu. Não tem como a gente apontar um ou dois Não tem. favoritos, Não né? tem, não Uma tem. competição- Cara, até na fechada do turno não vai ter, Não tem, entendeu? não vai ter. Vai ser tudo parelho. Vai é ser verdade. decidido depois ali nos mata-mata. Eu só acho que em casa, né, as equipes com mais tradição que pode se dar melhor, mas... Fazer Tem o que fazer papel, o né? resultado, fazer o dever de casa. Eu acho que o dever de cara é fundamental. Só que pra chegar ao dever de casa tem que suar. E antes de passar pro... Jogador que vem vestir a camisa, É. com vontade de treinar, com vontade de gritar no vestiário, de olhar um na cara do outro, aí que vai ganhar jogo. Assim, rapidinho, eu assisti o Grenal, né? Fui ver o Grenal com a minha mulher, com a Bianca, nós fomos ver o Grenal ali na arena. Cara, Eu também fui, infelizmente. assim, ô Buda. Então, assim, aquele primeiro tempo acabou 2-0. 2-0 pro Inter, né? E eu lá, vendo o jogo, se é na minha época, nós ia chegar no vestiário, cara, ia fechar o pau. Mas Eu tenho certeza disso. um ia gritar com o outro e se tivesse na porrada, nós ia ser na porrada, só que chegar no segundo tempo ia ser totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, eu ali assistindo o jogo, eu pensando, cara, se eu tô num time agora, eu Faltou chego... o brilho, sangue, né? O- Rapaz, aqui é Gauchão, aqui é Grêmio, aqui é Inter, um exemplo assim, entendeu? Aí que eu digo, Roger Machado, Paulo Paixão, D'Alessandro, nada contra a comissão do Grêmio, nada contra. Mas aí tu vê que os caras estão acostumados a jogar um gauchão, a saber que é um Grenal. É o que eu falo de divisão de acesso, tu tem que estar acostumado a divisão de acesso. Tu sabe que tu vai enfrentar campo ruim, adversário forte, né? Vestiário pequeno. Então não adianta tu trazer jogadores bons, vocês não estão acostumados com o nosso gauchão aqui. Sabe que é difícil jogar aqui em Bento. Pegar o auge do inverno, né? Friozão, né? Friozão. Nossa. Campo molhado, barro. A gente sabe que aqui nos Vinhedos é difícil, a Aliança Cassiana é difícil, lá em Veranópolis é difícil, lá em Bagé é muito difícil. Alto da Glória. Então, nós temos que trazer, eu falei para a diretoria, eu falei para o Zene, nós temos que trazer jogadores bons
mas que saibam o que é um gauchão de acesso. É muito difícil. Eu joguei a primeira e segunda divisão aqui. Eu sei como é que é. Chegar no vestiário, se farda 5 e os outros 5 esperam lá fora. Eu não vou citar não, vocês sabem disso. Certo? Campo ruim. Aí o chuveiro não funciona. Tem jogadores que não estão acostumados com. Não é, chuveiro não E funciona. é verdade isso, Arilson. Aí não Tem tem jogadores que não estão acostumados com isso. Aí tu chega ali, peraí, aqui eu não vou vir. Aqui eu não vou jogar. Então eu já deixei bem claro para a diretoria isso aí. Eu quero jogadores que saibam o que é. É tu jogar num estádio que vai ter um chuveiro ou dois chuveiros, um não funciona. Infelizmente, aqui é assim. Então Verdade. eu quero jogadores que tenham esse. Fugiu a palavra agora. Que saibam o que acontece aqui. Para não chegar, tu não me falou que era assim. Não me falou que o gauchão era assim, não. E já sabe. Tu vai para lá, é assim. Isso era uma realidade há muitos anos atrás, quando não tinha coletiva, né? Os repórteres tinham que entrar no vestiário. Entrar no vestiário, claro. Pouquíssimas equipes, o cara se dava bem no vestiário. Pouquíssimos estádios, aliás, que ofereciam mínimas condições. Uma vez eu peguei um verdade, jogo do claro. Glória com o Esportivo lá, só tinha um chuveiro pra 20 tomar banho. Isso. Altos da Glória, que era Mas- conhecido e tal, mas tinha até- 6 lá, só que um só. Mas é até bom de trazer Né? isso pro pessoal saber como que é o gauchão. Aí que tá. Saber como é que é o acesso. Tem gente que acha que vê Real Madrid, vê Grêmio, vê Inter, tudo mil maravilha. Não é. É 1% que ganha bem. É verdade. Outro que a gente sofre aqui, a gente sabe como é que é. É. Pô, a gente ali, ó, no nosso clube ali, a gente vai ter jogadores que querem. Se não quiser, não precisa nem vir. Já deixei bem claro pra diretoria. Mas eu quero ganhar tanto, não. Tu vai ganhar, tu vai receber em dia, tu vai ter alimentação, tu vai ter moradia, tu vai ter tudo. Só que dentro de campo é comigo. Eu que vou cobrar. Eu não vou falar a cidade nem o time, porque o Arilson já estava por lá, já esteve por lá, e uma vez fizeram a mesma coisa. Deixaram o Esportivo lá sem tomar banho, uma viagem de quase 7, 8 horas. Eu sei o que tá falando. E voltaram assim, as dificuldades que vocês podem contar também, saindo de Farroupilha, as dificuldades já saem quando tu sai da cidade. Sim. A alimentação, é a viagem, é Isso, a ônibus, viagem. é deslocamento de horas. Então, a realidade não é crua, rapaz. É isso que eu procuro passar para a diretoria e E passar. lá eles vão ter tudo. Então, Aí, ó. vamos ser, Aí que tá. a nossa estrutura ali, ó, eu não vou falar das outras, mas a nossa estrutura ali, a nossa academia é coisa de verdade. Nosso vestiário, nós temos camarote, nós temos campo para treinar, nós temos refeitório. Então ali, ó, eles vão ter, não vai ser um Real Madrid, mas vão ter tudo que necessitar, eles vão ter. Né, Zeno? Tudo que precisar, eles vão ter. Passar pro Zene falar desse. Sobre estrutura também, né? Sobre estrutura e sobre o futebol, enfim. Mas só pegar um gancho lá quando o Arilson falou da seleção brasileira, isso é uma realidade que não é só nossa. Hoje, É nua e crua. isso, muita gente não sabe nem que o Brasil vai jogar amanhã de noite, né? E ainda contra uma Argentina. Há Eu 10, não sabia que era amanhã. Isso, Não também ideia. 10 para as 9 o jogo, né? 10 para as 8. 10 para as 9, Tá 8h50. Mas tipo, vamos pegar aqui, sei lá, há 20 anos atrás. Essas aulas estavam aqui se mordendo para começar o jogo amanhã, sabia Mas que é eles, Argentina ainda. né? Então, para te ver como que a gente tá tendo essa dificuldade. Zene, Acho que para falar de seleção, falar do momento do futebol nosso do Brasil, a gente já vai falar de como sumiram os camisa 10 e os camisa 9. O Brasil sempre foi um time que jogava coletivo, mas tinha os melhores camisas 10 do mundo, junto com a Argentina, depois apareceu na França, mas o Brasil sempre tem camisa 10 diferente, historicamente, né? né? Historicamente. Os camisa 9 também, que a gente tinha aqui no Brasil, que vendia para a Europa e tal, terminou, né? Os últimos 3, 4 anos. Todo mundo tem que ser volante, todo mundo é box to box. Hoje o nosso 10 não quer nem jogar mais, né? Não tem. Tu tiver um 10 hoje, ele chega na categoria de base, a gurizada bota pra jogar, diz, pá, e tu marca como? Cara, o 10 é pra jogar, não é pra marcar, marca os outros 3, né? Só que não tem. Tipo, o Arilson hoje teria dificuldade em jogar, porque ele jogava muito com a bola, claro, ele marcava, fazia a volta, né? Mas era o cara que fazia o time jogar, o cara que decidia lá perto da área. Hoje o 10 ele tem que ser um quarto volante às vezes, né? Então, pro Brasil prejudicou muito isso aí. Tem que voltar agora aos poucos, a base tá voltando os camisa 10, acho que quem trabalha, o Arilson, tava lá no Sapucaiense. Os nossos projetos aqui no Brasil de Farroupilha também, tem os camisa 10. Inclusive a gente tem um menino que tava na lista já do clube ali, que jogou pela Pafute, já jogou pelo Esportivo, um camisa 10, que sempre tem aquela fama de ter tá fora de forma, né? Que é o Lucas. O Lucas esteve aqui o ano passado, acho que jogou no Esportivo, jogou na Pafute agora na 3ª divisão, muito habilidoso. Tá jogando com nós lá na base. Lembrei sim. O cara é fora de Perfeito, série, um cara que eu gosto muito. Jogou no Juventude, Jogou no base do Juventude, já da né? base do Isso, Juventude. baita jogador, O Arilson realmente. ainda não conhece ele, é um menino novo, né? Então tem alguns guris da base que ele vai subir, né? Que a gente já conversou. Então o Lucas é um camisa 10 mesmo, de verdade, que não precisa marcar.
e que a gente está controlando, fazendo algumas dietas, algumas coisas lá, que é um menino que daqui a pouco vai ser aproveitado, já jogou em outros clubes, é conhecido nosso aqui. Tem uma visão de jogo como poucos. Nossa, ele joga muita bola, eu gosto muito dele, então a gente bancou ele lá, né? Então tem uns meninos da base diferentes lá no clube. Sobre estrutura, desde que eu cheguei na base lá, a gente tentou organizar, viajar com ônibus aqui da MM do Cassiano, de uma empresa lá de Farroupilha, que é ônibus já com ar-condicionado, com uma estrutura diferente. Cara, é mais caro, mas aí tu arruma mais gente para te ajudar, os pais, tu conversa na base, e o clube também já entrou nesse processo. A gente tem alimentação lá, o Arilson conheceu, tem os vestiários, tem condição, hoje a gente tem muitos campos para treinar. Quando a gente começou esse projeto, eu e o presidente Elenir, 4, 5 anos atrás, a gente tinha três campos. O Buda sabe como é difícil aqui organizar para o esportivo treinar os campos, né? Ninguém quer ceder, ninguém quer ajudar, mas com o tempo tu acaba pegando a confiança e organizando. Agora a gente tem bastante campo lá para treinar também. Estrutura de fardamento também, hoje, esse ano vai ser acho que mais completo que a gente já teve. É uma parceria com o Cardoso aqui de Bento também. Na verdade, o Brasil de Farroupilha tem uma subsede aqui hoje. Eu, Arilson, o Edson, que já trabalhou lá conosco. Edson Klopp, Eu já vi vários falando que vão assistir o Arilson lá em Farroupilha lá. Também, com certeza. A gente tem uma torcida aqui também. E tem também esse pessoal que fez uma parceria conosco, que trabalha para o Juventude, já produz, faz os uniformes do Juventude. A gente vai sortear depois, o Buda tá sabendo, uma camisa personalizada ali. Pra quem comentou, vai ter uma Brasil de camisa Farroupilha. personalizada do Brasil de Farroupilha. Olha que bacana. Pode botar o número, o nome nas costas. vou comentar. Deixa eu comentar também. Se quiser. Não, a minha, pra ter o sorteio, se você voltar o Buda, Comentar é também. sempre, né? Faça uma comemorativa com a 10, bota Arilson escrito aí. A gente tem uma comemorativa que já é do Arilson, que é 2025, que com o bacana. Arilson, já ele tem eu a vi dele. a foto, né? Bacana. E não pra falar, mas a gente sempre teve uma camisa bonita, então É verdade. sempre vendeu bem, é um negócio que a gente tem aí também. Tá, faltou dupla Grenal. Outra coisa, só pra, rapidinho, negócio da camisa. A Dani é gremista. Isso. Eu falei, não acredito em botar a camisa do Brasil de Farroupilha que tem vermelho. Eu falei, vai botar. Quero ver. Mas tem a branca, tem a branca. Mas essa aí é apaixonada, o BGF, ela tá sempre. verdade. Nossa, ela não. Nas veias corre a competição nela, tá sempre lá, que legal. Abraço ela. Bem, né? Isso, toda a todo família, mundo, né? Vai ser uma baita torcedora do Brasil. Ela falou que eu vou ter que botar uma camisa do vermelho. Eu falei, claro. Vai, até o Mauro vai botar também. A da dupla, né? Ele perguntou a dupla. Da dupla é o seguinte, eu acho que eu concordo muito com o Arilson, né? Como é que eu vou discordar de um cara que tem tanto conhecimento? Não. Não tem como. Eu falo aqui, não é a minha opinião. Não quer dizer que eu tenho razão, né? Mas eu vejo assim também. Eu acho o Grêmio, eu sou gremista, estou no consulado, eu acho o elenco do Grêmio mais forte que o do Inter. Acho mesmo, sinceramente, eu acho que o elenco do Grêmio, tu pegar nome por nome, é um elenco mais novo, um elenco que pode dar mais do que o do Inter. Acho que o do Inter já tá com a corda esticada, eu acho que é isso aí que a gente viu no Gauchão. Só que o do Grêmio pode dar muito mais. O do Grêmio é um elenco que tem reserva, tem um treinador que eu confio muito. Eu costumo sempre ver números. O do Arilson também, o Arilson é um baita amigo meu. Mas o Arilson tem números. O Arilson, quando eu cheguei lá no Brasil de Farroupilha para contratar o Arilson, o Arilson é teu amigo. Eu falei, sim, ele é meu amigo. E aqui estão os números dele. Os números dos caras que vocês querem trazer, onde é que estão? Estão aqui. Então vamos comparar. Os números do cara são bons, o cara já tem acesso. E o Grêmio é a mesma coisa. O Grêmio contratou bem, o treinador do Grêmio é muito vitorioso. Não teve tempo ainda. Né? Só que ninguém faz milagre. É que nem eu chegar lá com o Arilson, agora ele vai ter 20 dias. Tu acha que o Quinteiros vai ter tempo, Adriano? Vai. Eu acho que ali o presidente tem que dar o respaldo. E, cara, assim, o Gauchão era o que o Grêmio tinha que conquistar. Não conquistou. Agora tem que dar tempo pro cara trabalhar. Não tem muito o que fazer. Entendeu? Copa do Brasil ele vem vindo, tropeçando, mas passando. Que é o básico hoje, né? Campeonato Brasileiro tu vai ter 4, 5 rodadas pra engrenar o time. Talvez ele tenha umas convicções, tipo o Pavão, que não é uma convicção no Grêmio, né? Então ele vai ter que, algumas coisas ele vai ter que mudar. Não tem como. Mas ele tem nome, ele tem banco, ele tem o pessoal... Cara, tem 8, 9 caras de seleção, né, que joga. Então o time não é fraco. Acho que precisa de tempo ali, não tem muito o que fazer. Fernando Agostinho comentou aqui antes, né? Não vi? Abraço a todos os amigos na escuta. Arilson, grande profissional e pessoa. Valdernei Zorteia, sucesso pro Arilson. Ivanete Ramos. Boa noite para vocês, boa noite, boa sorte para Arilson. O Dinho também está nos assistindo. Né? Ei, Paulo Roberto da Silva. Esse é Ô, Dinho, tô com saudade de tu, cara. Já apareceu? Esse também é um que tem uma sede, né? É verdade. Nossa. Saudade dele. Falando se em por sede. perto aí, não aparece aí, né? Babalu também, né? Tomar uma aguinha. Vai com o Babalu.
Esse tu viu crescendo também, né? Quem? Maicon Babalu. Claro, Esse- essa galera toda aí. Lá em Veranópolis tá morando, né? Grande Tá em baba. Veranópolis? Tá lá. E foi campeão no aberto lá de Nova Prata, jogando futsal. Exato. O Almes está dizendo para jogar qualquer campeonato tem que pegar jogador que não pipocam, principalmente, tem que conhecer a bola. O que a gente Grande tava falando. Almos Savareto. E o Almes, quando joga pelos nossa. times que ele joga, ele sempre tem essa vibração, essa loucura aí que é pra jogar, né? O Dani Girelli tá dizendo que agora ele é do Veríssimo lá. Ó, que bom, né? Opa. Michel prometeu a faixa. Ai. Vamos ver, né? A Dani também tem a branca. Tem a branca. Tem branca, viu, Zé? Tem. Tem a Vamos branca. garantir a branca pra garantir a ela. branca. Bem A tranquilo. Tramontina tá lá também com azul, Tá, né? Branco. tá. Tá. Tá As tudo cores certo. estão bonitas. Tá exato. tudo certo. Minha mãe está obviamente, né? Essa aí não é verdade. perdeu, né? Grande, nem vinha. Mãe, né? Essa aí não tem como, né? E o André Formalione, teu parceiro, Adriano. Boa noite, na escuta dos amigos Grande Arilson e Adriano Zene. Mandar um É abraço esse. pra ele aí. Um abraço pro Marquinhos Rigotti também. Ah, Marquinhos de Rigotti. Abraço. E a Bianca Silva, mais uma. Um ser humano incrível, desejo muito sucesso. Amo você. Ah, Bianca, minha mulher, tá escutando. Patroa? É, patroa. Mandou lanche pra ela. Não, né? esqueci, eu vou falar com o Jean, mandar um lanche. Ô, Jean, vou mandar um lanche lá pra ela. Da Londres. Não, é assim, Pra manter o casamento tudo em dia, só falta o lanche lá. Não, ela fica nervosa. Hein? Nós fomos a primeira vez que ela foi, ficou nervosa. Aí hoje nós fomos em outra rádio, ela ficou nervosa também. Aí eu falei, vamos lá, tudo de boa. Não, eu vou ficar só assistindo. Tá, um beijo, também te amo. Daqui a pouco eu tô aí. Na sequência, vamos chegar pros- cedo. Vamos os patrocinadores na sequência. Prometi nada do Michel. Moça, vai dar bom. Eu volto com o pessoal pra gente Rio Brutiano de acesso e muitos assuntos pela frente.
Estamos de volta depois daquela água ou guaraná e a organização do pós-resenha, né? Que aí Pensando que até que era chopp. é bom seria um importante. chopp, né? Na segunda, Turma do chopp. na segunda não dá, né, Vini? Dá, todo dia. Ô, beleza. Só Não se recusa, né? antes de nós entrarmos e concluirmos o resenha, né? Que é uma honra para nós ter o Adriano e o Arilson aqui. Ontem tivemos campeão, né? O Imigrante vencendo o futsal Poxa, feminino, que vencendo bacana, o hein? Sally Master, né? Exatamente, tivemos Abertura. mais uma vitória histórica da equipe do Imigrante, né, que foi campeã da Copa Abertura de futsal feminino aqui em Bento Gonçalves, vencendo a Série Master, multicampeã. Pela segunda vez na história, a equipe do Imigrante consegue vencer a equipe da Série Master e garantindo, aliás, terceira, desculpa, segunda numa final, no caso. Vencendo. Exato. E então foi campeã da Copa Abertura, então grande parabéns, né, pra equipe do Imigrante. Tem que mandar um nome da abraço lá Michele, né? pro Rafa Lix, que foi meu treinador Isso, lá atrás. treinador campeão, exatamente. grande Rafa. O Rafa. Tá bem demais, treinador Nossa, lá demais, ganhando que tudo. bacana. Sorrisão de orelha a orelha, né? Com Pelo certeza. time, pela foto do Auxilimaço, tava todo mundo aí, né? Completo, Mariazinha, completo. todo mundo, né? É, Exatamente. rapaz. E o Que Imigrante vitória, com parabéns, Michê. jogadoras novas, né, contratadas para esse ano e deu liga logo, né, para conquistar mais um campeonato, mais uma taça Muito para a bom. sala de troféus. Vê se eu me lembro, Muito a DHV no PAN, né? Eu vi DHV que o no Lucas caiu, Pan-Americano. né? O Lucas caiu na descida final, ele caiu, né? Eu vi que ele Exato, postou. infelizmente, né, nós tivemos competidores, né, da Associação do Downhill do Vinho, competindo no Pan-Americano que aconteceu lá no Chile. E a gente trará todas as notícias, todas Claro. as informações no site da FML Esportes. Farrapos, Farrapos faz a sua estreia Sábado? no Campeonato Gaúcho no sábado e vai ter um Q especial. olha, isso podia nesse- jogar rugby. Batedor de falta, né? Podia só entrava cobrar o penal aqui no Zagal lá. Bola oval ainda. Vamos ver se ele tem qualidade. né? Deixa aqui o microfone no apito. No apito mais tranquilo. Ou meu comentarista, se eu fosse narrar. Aí sim. Mas enfim, o Farrapos então fará seu primeiro jogo na temporada e será um jogo muito especial porque a princípio é para ser o último jogo do Javier Cardoso como treinador da equipe do Farrapos, né? Essa notícia o pessoal já tem conhecimento, né? Já está se Já me dá um espalhando. aperto no coração, Pouco porque de esse surpresa, era- fiquei também, mas... O Javi Fenômeno, vai né? voltar para a Argentina, né? E por isso, então, será o último jogo do Javier Cardoso como treinador da equipe do Farrapos. Ele que foi multicampeão, tá desde... Aliás, completaria 10 anos esse ano, Sim. à frente como treinador da equipe do Farrapos. Então, será um jogo muito especial pro Javi e com certeza para a equipe do Farrapos. 16 anos do BGF. Parabéns, Boa, ontem, parabéns, né? BG, vida longa. BGF. Tô vendo o Adriano. BGF, parabéns pro meu sobrinho que joga lá, o Kevin. Kevin. Oh! Kevin Fabiano. Tem nome de craque? É, dois nomes então, que é Kevin e Fabiano. Verdade. Ali sim a verdade. fruta não cai onde não pega o Kevin, né, com o Arilson. Aí sim. E o Adriano eu vi demais. várias vezes já lá, olhando os jogos da base, coisa lá, né? Quem sabe o futuro parceiro. É. É que os jogos a gente sempre observa, até porque Claro. tem o Otávio indo para uma avaliação no Grêmio, tem o centroavante agora do Esportivo, o Sotile também indo para lá. Que não é o Sandro. Não é o Sandro, mas Não é ele o Sandro. joga muito. Jogou Não com vou o dizer Sandro, que ele né? é parecido, porque ele é um centroavante mais móvel. 15? né? Jogamos no 15 e no Nossa, que seleção aquele time no 15, né? Assistiu com o Duda Garbi. Bah, assistam, por favor. Fenômeno. Arilson, Boa, boa. Foi muito tu gosta, massa. Nossa, uma resenha, essa E do resenha. Gamba. É, do do Felipe Gamba também. Do Gamba também. É, do Gamba foi fera. Dos dois, na Que verdade. massa que E é massa. bom o churrasco. Não. Aliás, deixa eu Só só. que é mal passado, não. ganhou raiz, Não, é mal passado, não somos chegados. Mas o churrasco, a carne é boa, mas é mal passado. Agora, só fazendo a propaganda, né? O chopp tava bom. Quinta-feira estreia o assado FML, né, Joel? Boa, boa. Um, A gente não, um projeto mas vai vir, antigo, né? Um projeto antigo Nem que eu. convidaram ainda. Não, nós mas vamos- vai vir. Um projeto antigo que tá saindo do forno, né? Agradecer ao Joel, né? O Joel. Casa na carne dos amigos. A qualidade nós vamos ter, certo, né? Porque Boa. o homem nos Com assados Serão é os nossos fera. convidados, Duda? As imperatrizes, né? As soberanas da Fenavinho, né? As Começaram mal. garotas. Eles Começaram mal. Então, o programa. tem que ter qualidade já na, Ótimo. na abertura. Vamos poder vir, né? Tá lá, tá vendo, tá vendo. Mas obrigado, né? E quinta-feira, 19 horas, na nossa estreia do assado da FML. Boa, só dar um destaque a nível nacional em outro esporte, que é o nosso João Fonseca, né? Que tá bem demais no. Os guris lá estão em comentando Miami, no grupo no- aqui, tchê. É. Do tênis. Exato, né? ATP 1000 de Miami, né? Avançou, já venceu 2, né? Tá pra vencer a terceira, se tudo correr bem, né? Ele tem essa condição, né? Então, quem sabe, né? Nosso João Fonseca com 18 anos, né? 18 anos e fazendo, brilhando
No tênis, O Lucas Bergamini, aproveitando que tá em Miami, bem disputou lembrado. o Perfeito. tour lá em Miami esse final de semana, uma semana toda Tá bem lá. demais, né? Tá viajando o mundo. Que Perderam isso? nas quartas de final, mas perderam pro campeão, né? Mas Isso ele aí. é fenômeno também, né? Ele, qualquer Mas jogo é uma fenômeno. evolução sem tamanho, Nossa, né? o Luquinhas é Lucas. 16º do mundo do paddle, Isso né? aí, Então ele tá verdade. bem demais. Bem demais. Falando do esportivo da base, pode ser, Buda? Claro, e Exato. o Brasil também estreou, né? Categorias de base, né? Estreou contra o Aimoré, sub-17. Na Liga Serrana, né? 3-1. Já fazendo esse Boa. link, né? O esportivo venceu o Novo Hamburgo na sub-15 e na sub-17. Venceu pelo placar de 1-0. Ambas? Né? Ambas categorias. O esportivo ainda fez um amistoso contra o Garibaldi na sexta-feira. Venceu a equipe do Garibaldi pelo placar de 5-1, sub-20. O Rogério que tá lá ainda no Garibaldi? Rogério. Mandar um abraço pra ele, né? Esse aí, o Didi Melo. Não sei se vocês Lembro. lembram. O esportivo tá de preparador de goleiro. E jogou no Brasil lá também. Jogou no Isso, Brasil, é verdade. É de preparador de goleiro lá do Garibaldi, grande abraço pra ele. Então, esse amistoso, né, à frente do Marcelo Nunes, à frente da equipe sub-20 que terá o Campeonato Gaúcho pela frente. Lembrando, né, o esportivo que terá 4 categorias disputando as categorias federadas, né? O Brasil Farroupilha, A princípio, sub-15, sub-17, sub-20. 3. perfeito, 3 Legal. categorias. É. Show de bola. Primeira divisão, Adriano? Não, o sub-15 sim, se entrar é a primeira divisão, sub-17 é a 2, sub-20 Boa. sim é a primeira divisão há 3, 4 anos já. Boa, perfeito. E infelizmente, né, o fato que a gente não pode deixar de comentar, o nosso querido Domingo Vini estava narrando, né, o confronto, é só ressaltar os acontecimentos que aconteceram lá na Montanha dos Ventos, não tem nada a ver com o esportivo. O esportivo era único e exclusivamente locatário do jogo e a gente não pode assegurar que foi ou não assediado, né, as informações, A denúncia. a denúncia que E teve foi feito isso. boletim de ocorrência A por gente- parte das atletas do América Mineiro, né? A gente não pode Atletas- cravar que teve, né? Enfrentaram Porque a Juventude tá aqui, ainda né? em É. investigação, né? Isso tudo, a gente não quer nem... Mas só passar que aconteceu um fato, né? Com as garotas do América Mineiro, né? O América Mineiro, isso. E aí não tem nada, nenhum vínculo com o clube aqui da cidade, com o clube esportivo. Ele era apenas locatário. Toda a estrutura, staff e tudo era do Juventude. O pessoal gostou tanto que eu já tô confirmado pra domingo que vem contra o Fluminense, beleza. pra narrar pra TV Papo. Que legal. Estarei Não, e a lá. qualidade foi fenômeno, né? Foi massa. É legal estreia transmitir na TV jogo, né? Papo, tu já estreou já. Aí depois de vários convites, né? Só que dessa vez deu liga, né? E eu tava aqui, inclusive contigo, né, Buda? Nós estávamos no Campo do Borgo ali. O Tarzan conseguiu reunir a turma do esportivo. 84, 87, a 90, 91 ali. Tinha umas 40 pessoas ali, só Legal. gurizada, né? E Alguns que jogaram, alguns que não jogaram. Ronaldo Conceição, né? Veio uma Boa. turma legal aí, né? Rony Caio, né? O Caio tava aí também, Riva, né? Então são. E bacana, né, esse encontro. Depois de lá, fui lá no esportivo fazer pela TV. Papo bacana, né? Interação bastante boa, né? O jogo feminino é difícil, né? 1 a 1. Até pro narrador, né? Que não conhece Terminou 1 a 1. muitos também. 1 a 1. O Brasil também jogou, né? O Brasil não, o Brasil, Não, o Brasil ainda joga não a três. A3, tá. Joga Só o Ju- Brasil e Campeonato Gaúcho. Segundo isso. semestre, Adriano? Sim, agora a 3 já começa em... A apresentação é hoje, inclusive, do Das elenco garotas? feminino, né? Legal, legal. O presidente vai estar lá, incumbido, Bacana. junto com o Léo, né? Com o Leonardo, que é o treinador, e mais os diretores do clube. A apresentação era hoje e estreia no mês que vem. A3, Boa. série A3. A Olha, Juventude- se é difícil. Desculpa, Vini. Não, vai. interromper, mas se é difícil Capaz. fazer futebol do interior, já Imagina é o difícil. feminino. Imagina a feminina, então tem que dar os parabéns. Parabéns. pra Farroupilha, E né? torcer pro Brasil ter essa escala que o Juventude teve. O Juventude também começou lá embaixo. Agora tá numa série única É, o brasileira. Juventude bacana. começa depois do Brasil, na E verdade. começa depois do O Brasil, primeiro é verdade. campeão do interior é o Brasil de Farroupilha. Aliás, né? Adriano, Adilson, Kevin, Vini, vai chegar o momento que o esportivo também vai ter que Deus ter. é bom, vai Porque sim, vai com ser certeza. uma obrigação que Ah, os campeonatos vão se... Federações, confederações vão exigir, eu né? acho que como diretor de futebol, presidente, vice, né, diretoria, tu tem que pensar nisso. Porque hoje tem muita mulher que joga futebol. É verdade. Tanto é que aqui a gente tem um imigrante no futsal que é muito forte. E o Brasil de Farroupilha nunca teve dificuldade em montar times. O que a gente tem dificuldade financeira. Mas de atletas, tem muito atleta, vem do Brasil inteiro. Tem atleta de Minas, da Bahia, São Paulo, do Rio de Janeiro. Ô, Zene, pegando o gancho, lá no projeto, lá no Sapucaense, vai ter o feminino agora. Que legal. Olha aí, Dia boa. 19 começa o feminino, lá, a gente demais. fez uma parceria com o pessoal lá do Cia Pérez, né? Vai a Michelle, lá, a treinadora, vai o coordenador, vai o Luiz também, que é o auxiliar dela. A gente vai fazer um projeto. Dia 29 começa o futebol feminino no Sapucaense. Bacana. O Juventude agora vai contra o Corinthians na quinta e volta a jogar em casa domingo que vem contra o Fluminense aqui em Bento. Dia 30, né? Dia 30. Esse domingo. Isso, esse domingo? Esse domingo. Esse domingo. Isso Ah, aí. só pra salientar, né? Foi a estreia do Juventude Não, brasileiro? na Isso. primeira divisão, então... Gostei do time do Juventude, fato- tá bacana. Aliás, Bora única lá. equipe do Rio Grande do Sul a
pontuar nessa rodada, né? Porque o Internacional e o Grêmio acabaram perdendo. O Grêmio perdeu depois de duas viradas, né? Que jogo louco. Tomou aquele, duas né? viradas. 4x3 pro Cruzeiro, o Inter perdeu em casa no CT da PUC, acho que foi, pro Bahia 3x2. E é muito importante a gente ressaltar isso, porque, poxa, é uma oportunidade única para o pessoal, tanto de Bento Gonçalves, como, enfim, da nossa região da Serra Gaúcha, acompanhar o futebol feminino, porque se trata de uma primeira divisão. Então a gente vai ter aqui inúmeras atletas, inclusive de seleção brasileira, Que massa. que vão jogar aqui em Bento Gonçalves. Hoje tivemos por exemplo, domingo tivemos a Rafa Leves, Isso. aliás, atleta faropilense, né? Isso, ela tem a escolinha em Farroupilha, já abriu uma Escolinha escolinha. Farroupilha, exatamente. É atleta E que foi criado no Brasil de Farroupilha, foi muitos anos camisa 10 do Grêmio, né? Exato, Olha destaque 2021, melhor atleta do Campeonato Brasileiro, uma das melhores atletas do Campeonato Brasileiro 2021, né? Hoje agora no América Mineiro. A goleira do América era a seleção. Isso, Eles falaram isso, ontem na durante a exato, transmissão. perfeito. E a 14 era a Arias, que é da seleção equatoriana. Isso. Que também joga no América. Uhum. Muita qualidade a Arias, eu achei muito boa Exato. a menina lá. Aliás, o time do América, Bom, gostei, Aliás, gostei. eu o tive- Coelho? Coelho, as coelhas, não, espartanas, elas Espartanas. são chamadas. Ah, o Coelho é o- As espartanas, Coelho é naipe masculino. Dessas atletas eu tive a honra de vender para algumas dessas atletas. Isso é qualidade, Tive a né? honra É. de Você viu o ver nome? Te Tem mandei um umas abraço, fotinhas me pediu um abraço, te mandei na transmissão, viu? Ô, boa, Vini, tá o cara. 21 horas e 8 minutos pra gente voltar. Isso a gente sempre teve as personalidades que tiveram uma carreira no futebol, né? Como é que foi na saída? Contar um pouco pra nós, né? A saída do clube esportivo, a chegada no Grêmio, fazer aquele time memorável, né? Nossa, o Felipão tá no Duda Garbi, inclusive, né? É um Eu fenômeno, não cheguei a ver né? ainda, mas a gente sempre tem que ter Chico referências. dos Raízes Esse eu vi. assistam também. Ele falou assim, aqui com aquela carne lá, eu falei assim, o que é isso aqui que ele botou lá? Eu não vou comer isso aqui lá. E conta pra nós, né, Lúcio, depois Palmeiras, enfim, né, até a saída do Brasil, Causes Kaiserslautern. lá da Alemanha, fenômeno, esse era fenômeno Vai. também, né? Então, Kaiserslautern. cara, assim, ó, Buda, pessoal, antes, né, de começar a minha história, eu quero agradecer, cara, todo o pessoal de Bento Gonçalves, né, não só da vila lá que eu me criei, até hoje eu vou lá, né, mas o pessoal de toda a cidade que sempre me apoiou, desde quando eu era um... Parabéns por reconhecer isso, porque tem É um que verdade. não reconhece isso, Não, nem fala, né? Infelizmente. Não Pode precisamos nem ver falar lá, que toda é. entrevista que eu dou, Bento Gonçalves, minha terra, esportivo onde eu comecei. E realmente eu tenho um carinho enorme por Bento, pelo esportivo, pela minha vila, por Bento Gonçalves. Então, agradecer todo o pessoal de Bento Gonçalves, não só da minha vila, que lá eu tô em casa. Sabe, vocês sabem disso. Mas o pessoal de toda a região aqui, todos os Me bairros. sinto que bem também lá. Eu também. de todos os bairros que eu vou aqui, então, eu não vou citar nome, né? Fomos todos, vizinhos, né? são os Alice? vizinhos. Olha aí. Eu não vou citar nome, toda a minha família, também, assim, meus sobrinhos, minhas irmãs, minha sobrinha. Teu filho também, né? Meu Tu falou filho, que ia dar Adilson, um abraço. da Lu. Aham. A Lu, minha nora, o Adilson, meu filho, o Davi, a Bela, meus netos. Então, um beijão pra eles. Né? A minha filha Pietra também, lá de Porto Alegre. Então, cara, eu não vou falar muitos nomes. Claro, porque senão pra não eu vou acabar esquecer. esquecendo. A Bianca tá me assistindo lá agora, tá sofrendo. Daqui a pouco eu tô aí. Se nós não for no churrasco lá no Michel, né? Se o Michel conseguiu o mercado aberto, já aí. Então, assim, ó, então, agradecer a todo mundo, né? A todo mundo de Bento Gonçalves, de região aqui também, que sempre me apoiaram. Ao esportivo, se não fosse o esportivo, eu não estaria falando do Grêmio hoje, da seleção brasileira. Verdade. Então, onde eu comecei? Para começar o assunto, então, já dando os abraços, os beijos e tal. No esportivo foi onde eu comecei. Eu morava na vila ali em Conceição, e da vila até o estádio da montanha dava uns 10 minutos, vocês sabem, 10 minutos Isso. caminhando. Aham. Só que eu não tinha condições de a minha família, nós éramos 6 irmãs, 6 irmãs e mais eu, né? Nós éramos em 7, nós somos em 7, minha mãe e tal, então a gente era muito humilde. Então não tinha condições, eu morei embaixo da arquibancada. Mas uma referência, né? A saudosa Tereza, né? A mãe era tá cheia de louco. torcida. Nossa! A mãe era cheia de céu. torcida. Essa- Até Meu hoje, Deus do ela faleceu, eu não fiquei sabendo do time que ela torcia, se era do Grêmio ou do Inter. Eu sei que ela torcia pro Arilson. Isso, A mãe, Amém. Quem conheceu, né? é, Arilson? tá louco? Tá A mãe era uma figuraça. Se contar a história da mãe que vai até amanhã. Eu via num jogo lá no barracão, tinha um cara com a camisa da Alemanha. Eu falei, cara, como é que tem essa camisa aí? Não, porque eu comprei da tua mãe. Eu falei, como eu comprei da tua mãe? Ô, mãe, como é que tu me deu a camisa? Ah, eu queria ir no bingo. Ela gostava. Aliás, ela e mais alguns. A Babi ainda gosta. Minha certo? irmã também gosta. Isso, A eu mãe sei. era uma figura, então. E aí tem várias histórias da mãe. E eu moro embaixo da arquibancada esportiva. Nós morávamos embaixo da arquibancada esportiva. Aí tá, e aí eu era reserva do Júnior. Aí eu comecei, aí com 16 para 17 eu joguei no profissional do esportivo, né?
Aí, Quem é que tu lembra de alguns jogadores? quando eu subi, tinha o Leco, o Alceu, que mora aqui até hoje, o Alfredão, Beleza. o Lela, que é pai do... Lela. Nós tínhamos o Jung, goleiro. Nós tinha... Isso que quando eu comecei. Claro. O Chulapa, nós tínhamos vários jogadores. O Gerson Girardi, o Soró, que é meu amigão. Gerson Cara, Girardi. é que muito. Jogadores que... Meus amigos. Só que eu era fã de quem? Eu era fã do Raquete, eu era fã do Tadeu Vieira, eu era fã do Reginaldo, eu era fã do Pimenta, que era um goleiro que tinha esportivo. Eu era gandula do esportivo. Ali eu comecei, era gandula, jogava na escolinha do Carlos Alberto, do professor Adilson, partido Adilson, lá na Vila Nova, com o Christian, do Reginaldo, né, com o Sandro. E aí dali eu fui pro Grêmio. Eu comecei na base do esportivo, joguei no Campeonato Gaúcho pelo esportivo, aí o Grêmio me contratou por empréstimo. Aí depois, 6 meses, o Grêmio me contratou, daí eu fui pro Grêmio, aí na base... Que ano foi isso que Foi em chegou? 93, se eu não me engano, 93. E aí fiquei 6 meses, 8 meses na base, aí o Filipão me viu jogando na base e me subiu pro profissional. Aí dali... Aí em 94... Depois dali é história, mas eu comecei aqui, no esportivo, né? Tanto é que minhas raízes são aqui, eu adoro falar que sou de Bento, não tem por que negar isso. Eu adoro dizer que eu saí da vila ali, engoli lá da vila, que eu saía de ônibus lá da vila até Fenavim para treinar na escolinha, depois voltava. O Edivar, lá o filho do Edivar, que o pai dele tinha o pão e vinho ali. Isso aí. Eu, o Edivar, o Christian. Até encontrei um amigo meu, cara, que nós jogamos ali na escolinha, o Dariano, não vou esquecer o nome dele nunca. O Dariano, coincidência, eu não vi ele há uns 30 anos. Nós jogamos na escolinha juntos e ele morava lá no Botafogo. Nós concentrava, como não tinha condições, aí no outro dia nós ia jogar, só que nós ficávamos na casa dele. Eu, mais o Beto, a galera, meus primos. Carlos Alberto Flores. Esse... Nossa. O Vomir, a galera, nós concentrava lá, porque no outro dia nós tínhamos café da manhã lá, na casa dele. Em casa a gente era humilde. Claro. Então nós dormia na casa dele, do Dariano. Pra dar uma No outro mastigada. dia nós tomávamos o café. E, cara, eu tô na arena o ano passado, no retrasado, tava no camarote. A gente tem um camarote dos atletas lá no. E o Dariano tem um camarote lá, né? Coincidência, eu fazia 30 anos que eu não vi ele. Mais, eu acho, O mais. Dariano é um investidor aqui da cidade e tal. Mais. Fazia muito tempo que eu não via esse guri. Nós jogamos quando tinha 12, 13 anos. E aí eu nunca esqueci dele, porque nós ficávamos, nós dormíamos na casa dele. O Fabiano Marinho também, nós ficávamos na casa do Fabiano Marinho. Fenômeno, né? Nós jogávamos. E aí eu tô no camarote lá do ex-atleta do Grêmio, eu olho pro lado, cara, eu conheço o guri aí, cara. O Dariano, cara. Foi um prazer. Até hoje, quando eu vou, agora no último Grenal, eu fui, encontrei lá, então... Aqui é meu vínculo. Eu nasci aqui, eu me criei aqui, joguei na vila, joguei ali no barracão, joguei no municipal, morei em barracão esportivo, entendeu? Hoje eu defendo as cores do Brasil, é óbvio. Mas as minhas raízes estão aqui. Então eu sou muito grato pelo esportivo, pela vila onde eu nasci e por Bento Gonçalves. Se não fosse Bento Gonçalves esportivo, a minha vida, meus parentes, eu não estaria aqui. Eu preciso fazer essa pergunta. E os que jogaram do teu lado, meu? Quem tu lembra assim, esse aqui era fenômeno, os melhores que tiveram dupla de meio contigo? Sei lá, Carlos Miguel, Fabiano Cachaça, que vi muitas vezes vocês aqui embaixo. Carlos Baiano. Nossa, toda essa galera aí, enfim. Dinho. Tamo junto. Enfim, Vou me arrepiar aqui. Arce, Rivarola. é época do Palmeiras. Berlândia, Até o Roger. Roger. Na base. O Palmeiras lá com 97, Alex, 90. Cabeção. O time Nossa, do Palmeiras era um cara. canhão. Tiozinho, Fenômeno. Osvaldo, Oséias, Euler, Paulo Nunes, Paulo Júnior Nunes. Barreano, Clebão, isso no Palmeiras. Era uma Fábio seleção. Baiano. O Arce, Marcão, Veloso, aí no Grêmio tinha eu, Carlos Miguel. Eu acho que o time do Palmeiras, assim, o time do Grêmio, cara, sou extremamente grato ao Grêmio de 94, 95 ali, porque, cara, Eu ao Jardel, que fez um jogo do Palmeiras, depois tomou 5. Lembra o 5x0 aqui? Eu fiz um depois gol no 5x1 jogo lá. aqui. Eu Aqui eu fiz um lembro. gol. Eu lembro. é verdade. Aí você ganhou 1x0 ainda lá. Gol do Isso, Jardel. que salvou nós. Tomamos Isso. 5 e nós tomaram uns 8. Tomamos uns 8. É verdade. Nós classificamos. Mas o time do Palmeiras era melhor em quantidade. Não sei se eu tô errado que tu passou lá, porque, nossa, lá tinha 20 jogadores de... Porque assim, ó, a gente comenta, nós temos um grupo do Grêmio, do Palmeiras também. A gente comenta quando a gente se encontra, né? Eu, Dinho, Goiano, Carlos Miguel, quando se encontra, a galera toda, a gente fala no grupo. Talvez, a gente não sabia como a gente era bom, como o time era forte, como nós tinha condições de chegar. Não tinha dimensão. Não tinha dimensão do que a gente era. Verdade. Porque verdade. nós fomos contratados como os renegados. O Danley, Roger, eu, Emerson, nós estávamos tudo subindo da base. Paulo Nunes veio jogado. Paulo Nunes veio veio contrapeso, pronto, veio ó. o Magno. veio Isso. o Magno. Aí Paulo Nunes contrapeso. O Jardel, os caras queriam matar no Vasco. Uhum. Goiano, o Dinho vieram lá do Novo Horizontino, do esporte. O Adilson tinha vindo machucado.
Então, Alexandre Xoxó. daí tinha o Wagner Mancini. Sofreu Marco pênalti Antônio, no Rivarola. Rivarola, Arce. Então, assim, ó. Então, Queria o Arce no Grêmio no lugar do Quinteiros. Já deixa eu aqui também. Como o Zene falou, o time, o Filipão fez uma família, uniu e deu liga. Talvez hoje a gente ia vaidade, essas coisas, entendeu? Só que no Palmeiras é diferente. No Palmeiras nós tinha Veloso, Marcão, Arce, Rogério. Né, Sim, que era- pedalada lá, nós tinha, ó, aqui, Júnior Baiano, Clebão, Juninho, lateral esquerdo. Nós tinha Galeano, nós tinha Rogério, César nós tinha Sampaio também, Zinho. não? Não, Não. Zinho, tava Depois, eu, né? tava o Alex, tava eu, Lepau Nunes, Oséias, Magrão. Aquilo ali era uma seleção, cara. Tinha 20 Tinha jogadores 20, frouxos. 20 titular. Não, o Marquinhos jogou no Flamengo, Marquinhos, Wagner, lateral esquerdo no Flamengo. Mas aquele time ali era Sérgio, aquele time ali. Mas, claro. Parmalat, né, Arilson? Era Parmalat. Todo mundo, eu saio na rua até hoje, ninguém fala Arilson do Palmeiras, Arilson Esportivo. Eu levo demais Perfeito. o esportivo. Né? Mas é Arilson do Grêmio. Porque Aquele cabelo de 95, qualidade. É o meu da Libertadores, Copa do Brasil. Então, hoje eu saio na rua, é Arilson do Grêmio. Entendeu? Porque aquele time de 95 marcou mais. Qualquer lugar que eu chego, é o Arilson do Grêmio. Aliás, o Inter tem agora pela frente o que vocês venceram na final, né? Nacional. O time do com Paulo 50 mil Escobar, pessoas né? lá. E a fumaça pegando, né? Porque lá não Você era. sabe nesse Ei, Nós nossa! estávamos ganhando de 3x0 aqui, 3x0 aqui no Olímpico, aí tomamos um gol. Verdade. 3x1. Chegando no vestiário, 3x1. Nós ganhamos 3x1. Filipão, Bravo. meu Deus do céu, quase bateu nós. Parecia que nós tínhamos tomado 5. Vocês estão pensando o quê? Nós ganhamos 3x1, não, mas tomamos um gol. Ele quase Infartou. porque nós já tomamos Claro. um gol. Mas, não, vamos fechar a casinha. Começou o jogo lá e. É porque. A atmosfera já deve ter chegado, já era ruim lá, eu Não, acho. porque na Imagina a recente, chegada lá. recente tinha morrido o Pablo Escobar, Claro. ele era padrinho de casamento do Eguita, ele patrocinava o time, entendeu? Chegamos lá no aeroporto lotado de pessoal do Exército, no hotel, todo mundo do Exército, nos elevadores, tudo. Chegamos no estádio, eu lembro que depois do hotel, chegamos no estádio, deixa eu também arrepiar, 50 mil pessoas contra. Nosso ônibus balançava assim, ó. Balançava. Só que assim, ó, aí tu aquecia no vestiário na época. Claro. Tu entrava no campo, entrava ali, tinha tipo 5 mil, 10 mil pessoas. Só que quando tu voltava do aquecimento, 50 mil pessoas. Aí quando nós voltamos do aquecimento, hoje aquece no campo, entendeu? Aí quando nós voltamos do aquecimento, eu falei, Carlos Miguel, cara, o bicho vai pegar. Daí ele falou assim, tá com medo? Eu falei, tô. Tô com muito, não tô com medo, tô com muito medo. Tava louco? Eu 50 mil pessoas, em verde e branco, assim. Aí começou o jogo, daí começou um lance, dei um lance, pifei o Jardel, foi. Aí ele sabe, que não jogou aqui, né? Jogou no Cruzeiro, depois no São Paulo. Mas o Palmeiras também, né? Aham. Aí em São Paulo. Aí foi lá e fez o gol, 1x0. Daí o Carlos Miguel se olhamos, você agora vamos ter que jogar. Agora o medo, esquece o medo, vamos jogar. Pronto. Aí foi aos 40, nunca vou esquecer o nome do árbitro. Salvatore Imperatore, um chileno. Aos 40 no segundo tempo. 40, o cara foi muito macho. Foi lá e deu um pênalti duvidoso. Alexandre Xoxó. Alexandre Xoxó. Aham. Aí lá dividiu o cara, pum. Aí a hora que o Dinho fez o gol, velho. Só sei, acabou o jogo, o vestiário era refrigerante, era chopp, era champanhe, era. Sabe? Que massa. Sabe com quem eu. Olha só, cara. Ó quem entrou. Ilair Wagner de Oliveira. Veio na minha memória, eu assisti Brasilar. a final, obviamente com o pai, né? E sabe quem? O Paquinha. Ó, Paquinha. Esse Paquinha, é Silva, Paquinha, né? cara. Porque era gremistão, mas Isso, eu assisti Não, junto, verdade, cara. Ah, verdade. ele era tão gremista que era muito chato. Mas eu acho que ele todo o Dinho, o pai do Paquinha são todos. Todos. Mas assisti com ele, enfim, Eu acho né? que Mas Só- o Paquinha era mais chato. Só para registrar, hoje a torcida do Nacional é co-irmã da torcida do Grêmio. Isso né? aí. Hoje é uma parceria bem forte das duas torcidas, bacana. né? E a Sabendo Nacio- que vai ter jogo com o E a Inter, né? Nacional do Uruguai também, que depois do Soares ali, né? Tu vai na arena e tem os caras com Familiarizou a mais. camisa É. do Nacional Verdade, na direto, arena, né? direto, é. Mas acho que o Inter classifica. Aquele grupo ali, né? Já falamos isso, mas acho que o Inter classifica. Tanto o Inter quanto o Grêmio, esperamos, né? Eu não acho um grupo muito fácil do Inter. Acho que é um grupo. Mas acho que vai classificar. É o grupo da Mônica. Eu acho o grupo mais difícil também. Acho que o Bahia vai vir assim, não vai não. Eu acho que o Inter classifica, mas é um grupo Vai ser difícil. mesmo. Tem ninguém ali que é bobo. né? É, aí que tá. É um grupo difícil. Mas eu acho que dá. E o Grêmio, meu Adriano, com esse grupo aí, fácil, Cara, né? fácil não é, porque o Grêmio não tá ajustado, né? Acho que o grupo não é difícil, mas o Grêmio precisa jogar. O Grêmio vai ter que mostrar que pode jogar e passar. Tem chance de passar, só que passa um só, né?
Na Passa um Sul-Americana. só direto E os melhores para as segundos, oitavas melhor segundo. e o segundo colocado vai para a repescagem quando o terceiro da Libertadores. Então tu tem que ser o primeiro do grupo, né? Pra garantir. Nós não esquecemos que segunda-feira que vem, nos nossos assuntos, o Rafael Samson ganhou, né? Claro que sim. Ganhou do Dragon Fight, né? Semana Parabéns. que vem estará aqui História. conosco. E também uma notícia legal que o Adriano já me falou em primeira mão, agora eu vou botar ele na presença, na parede pra ele confirmar. Jantar tricolor esse ano, né? Sim, esse ano. Bacana. Mandar um abraço pro Formalhone, pra todo o pessoal do Grêmio aí. Teremos Mas vai ter, jantar. sim. A gente vai né? Amanhã tem. Já tá olhando agora pro cara. Convidados, O Arilson teve no último, né? É, No isso. último. Arilson, Adilson, O Edilson, eu, Danley. Danley, acho que o Patrício e tal também, né? Patrícia não. Não. Mas esse ano vai ter uma galera aí e amanhã a gente tem reunião, vamos confirmar as datas e tal, provavelmente São Valentim. Então vai ter também. Já vou aproveitar para não esquecer, mandar um abraço pro Marcos Fracalós, presidente do Esportivo. Clube Esportivo. Meu irmão, um baita parceiro nosso há anos, lá do Brasil do Farroupilha. Independente da gente estar brigando, né? Tem duas vagas, São né? duas, Como tu né? diz, Tomara que sejam as duas, né? Eu acho que o Esportivo é favorito, é um time que vai brigar para subir. Até pelo trabalho do Marcos, né? Que, cara, torcia muito para ele ser presidente. Quanto era vice, ele também foi vice, né? E agora ele assumiu, acho que é o cara certo, tá no lugar certo. Pode ter resultado já esse ano, pode não ter esse ano, vai ter no próximo. Sinceramente, acho que ali o acerto foi 100%. É o cara que tinha que comandar. Talvez demorou um pouquinho até para ele se preparar. Ele sabe como é difícil isso, né? A gente sempre conversou sobre isso. Então, um cara que eu admiro muito, meu irmão. Mandar um abraço para ele, um abraço pro Esquenato. E um abraço para todo mundo lá do Brasil do Farroupilha também. E daqui a pouco a gente Cristiano vai Neri tá na nossa audiência. Cristiano aí, né? Neri, diretor lá do Brasil também. Baita E o parceiro, abraço, Cris. Fábio, sobrenome bom, hein? Martins Pelizer. Bom Esse programa é o a treinador todos. do Sub-17. Seja um ano vitorioso para todos. Temos que mandar um abraço também pro operador de goleiro do Brasil, O Cachoeira? Ah, sim, o Cachoeira. que passou por aqui, sim, né? claro, Grande abraço a ele, grande sempre. Cachoeira. Tá há anos, né, no Brasil. Isso, então, grande bom parceiro, parceiro. Cachoeira. Fechou? Coloradaço. Ô, Buda, tem que mandar um abraço aí. Claro, meu. Agora é o momento. Claro que nós vamos lá. Eu já mandei pra Bianca. Vai mandar pra família todo toda. mundo ali? É, não, mandar. Não. Mandar pro, lá O Vini não pode mandar pra todo mundo. Não, vou mandar, já mandei pra todo mundo. Já mandei pro mais interessado. Né? Pra mulher, pra família, pro Jean, pro Christian lá da. Isso. Burger Brothers, nosso parceiro aqui. Daqui a pouco nós estamos lá, já prepara. Prepara um choppzinho lá, um hambúrguer pra nós lá. Lá só vai até as 10, né? É, mas rapidinho. Nada, nós chegando lá, eles vão... Mas o é Eno também lá. Do... Eno da Ótica Plena agora, né? Eno, Mas ó, amanhã eu já vou aí, amanhã tem que ver meu óculos. Eu tô falando propaganda pra ti aqui. Grande. Meu Enio óculos. Bianchi. Anne Bianchi. Loja nova, hein? Bianchetti Agora, e agora, né? Amanhã eu tô aí. prefeitura. E um abraço pra toda a galera, o Toninho Ferreira, a galera toda. Grande Tony Celso Ferreira Freitas, ali, não? né? Celso Freitas, boa saudade do Celso. Encontrei o irmão do Celso Freitas lá, teve um. Viu uma postagem do Nairo Pivato. Nairton, mas a galera toda. Aguardem. Que estão pensando em voltar. Celso bons Freitas craques e a 10. turma é fácil achar. Rivelino, É fácil achar, né? Só Celso, passar nas ruas da Palito, Aranha. Palito, Quidão. Exato. Que massa. A turma tá sempre... Esse aí é legal. Aí, tu está vendo o jogo? Eles gostam daquele espetáculo deles lá, né? Fica. Gosto, sim. Eu ontem vi o jogo do. Eu vi uma foto, né? Que o Esportivo mais jogou. Tinha toda a galera aí, né? Estão nesses jogos ainda, né? Ô, Buda, tenho duas curiosidades pra... Cara, Cachoeira é conhecido como Samu, mano. Fernando Agostini. Por que será, cara? É. Eu vou dizer que uma vez ele me deixou bem pifado. Vou contar pra vocês uma vez. Não conseguia. Fora do ar, não. Fora do ar, não conseguia carregar. Fora do ar, que era o Vidorilson à noite, que era também, anos atrás. Fora do ar, a Bianca tá me escutando. Não, isso era anos atrás. Fora do ar, ei, nem esqueci. Isso, tava de Kevin, boa. Já jogou na Alemanha, né, Arilson? Joguei. Já jogou contra o Schalke 04? Já. É o meu Schalke time, 04. né? É. Tá na segunda divisão, infelizmente. Joguei lá né? contra Infelizmente, né? contra o Não, acho que o Colônia, do- o Schalke 04. o da Argentina também já deve jogado. Eu Pelo tenho- Borussia, como? né? O da Argentina também deve jogar. Eu, O... Kaiserslautern. São Lourenço? Kaiserslautern, é Era verdade. o Bayern, cara, joguei contra o Bayern de Bayern, Munique, joguei contra o Borussia Dortmund. Schalke, Frankfurt, aí Frankfurt, Olha Frankfurt, aí tinha o Colônia também, que era a primeira E divisão. como é jogar Wolfsburg. nesses estádios? Porque lá na Alemanha é loucura também, anos né? Cara, atrás assim, também, é né? que assim, quando eu cheguei, eu fui o primeiro brasileiro a jogar no Kaiserslautern, né? Caramba, Eu saí olha só. daqui, tinha uns 15 graus acima, 16, eu cheguei lá, tava 11 graus abaixo zero, 11, Nossa neve. Senhora. Só que no nosso estádio, em 96, tô falando, eu joguei Mundial contra o Ajax e fui pra Alemanha. Né? Aí minha estreia foi contra o Bayer Leverkusen. Aí nós ganhamos de 1-0 até. Jogava o Paulo Sérgio, aí foi o campeão do mundo pelo Paulo Brasil. Sérgio, claro. Rodrigo, lateral, e o. Quem que era? Acho que era o Juan, que jogou no Flamengo. Jogava lá. Então, a minha Zagueiro? estreia... A minha estreia foi lá. E aí,
só que o campo de treino era neve, entendeu? Só que no nosso campo de jogo, nós no campo de jogo, às vezes, caía neve, só que tinha tipo uma calefação por baixo, Esquentava sugava e- tudo, Ah, então perfeito. ficava úmido o campo, mas não ficava neve. Então, o campo de treino Não tinha isso. não tinha. Aí nós treinava com bola cor laranja, era meião, era luva, era touca, mas no jogo era só que assim, ó, ali só na hora do jogo tinha frio, porque ali é calefação em tudo, um Sim. restaurante, vestiário. Imagina hoje em dia, né? Que deve ser. Entendeu? É tudo. Aí no jogo tem o frio, tem a neve, mas aí tu já tá aquecido, então é um jogo normal. Claro que é um pouco mais de frio, mas é um jogo normal. Quando a gente foi jogar lá no campo do Bayern Munique também, na época tinha o Lothar Matheus, o Klinsmann, os caras eram de verdade, né? E foi de verdade nisso, Os né? caras eram de Canhão, verdade. né? Canhão de time. Então a experiência foi muito boa, né? Legal. Foi o primeiro. Legal. o Um primeiro- ano, Arilson? Eu tinha contrato 3 anos, eu fiquei 6 meses só. Eu tinha uma discussão com o André Bremer, que era o capitão do time, que acabou falecendo há 2 anos atrás. E aí eu não quis mais ficar lá, daí eu vim pro Brasil, vim emprestado pro Inter, depois pro Palmeiras, aí eu não quis mais voltar, mas tinha contrato 3 anos, fiquei 6 Legal. meses lá. Tem experiência muito seleção bacana. brasileira aqui, né? É. A história famosa É, da pô, seleção tem, brasileira. pô. História que mais tem, né? É verdade. Mas vai fechar lá o. O burger, né? Não podemos espera aí, perder Jean. o burger. Espera aí, Jean. Vamos mandar Espera aí, mensagem Christian. pra ele aí. Vai Já manda aí. E uma última pergunta que eu quero fazer para isso, e com todo o respeito ao Brasil Farroupilha, obviamente, né? Hoje você Claro. defende as camisas do Brasil Farroupilha, mas a gente sabe como é a carreira de treinador, né? São inúmeros clubes que você já comandou, mas há o sonho ainda de comandar o clube esportivo, talvez na sua carreira, Arilson? Não, sem dúvida, isso aí é óbvio, né? Eu sou daqui, eu me criei aqui, eu joguei aqui. Né? Então, para mim, eu já tive algumas propostas esportivas, já conversei com a diretoria, mas nunca foi nada concreto. Perfeito. Né? Então, assim, até minha família me pergunta por que eu nunca tive a oportunidade de treinar o esportivo. Já que eu gosto de Bento, eu sou de Bento, né? Mas eu nunca tive alguém me ligar e falar, Arilson, quer vir treinar o esportivo? A gente te oferece tanto. Só teve um presidente que teve aqui que me chamou para conversa passado, mas eu não acertei. Então, como falou, hoje eu defendo as cores do Brasil. Hoje o Brasil é a minha vida. Sim. Brasil de Farroupilha. Então, mas no futuro, quem sabe, eu receber uma proposta do esportivo, sem dúvida a gente vai sentar e conversar, até porque né, é meu time do coração. É o time que eu me criei, é o time onde eu comecei. Te projetou para tudo isso, que né? me projetou para ser o Arilson do Grêmio. Se não fosse esportivo, não seria o Arilson do Grêmio. Mas isso num futuro próximo. Claro. Hoje, as minhas cores é do Brasil de Farroupilha. Fechou? Kevin, Vini, Grande abraço a todos. abraço a todos. Tamo junto. Ótimo programa. Boa semana, Valeu. até mais. E só agradecendo, né? Arilson e Adriano pela presença, Grande né? presença. Até a próxima semana. Boa sorte a eles, né? A eles, Burger Bros na sequência. Um abraço.